Primeira, o controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema de... Então, vamos lá, controla a temperatura, né? É o que faz resfriar o motor, né? Tá cortando, você fala. Tá cortando, tá? Então, espera aí. Então, primeira questão, pessoal. O controle da temperatura de um motor é realizado pelo sistema de... Vem aqui. Item A. Resfriamento ou arrefecimento. Controle de temperatura, ó. Tá batendo. Item B. Carburação e ventilação forçada. Ventilação forçada não, né? Item C. Ventilação forçada e freio. Freio vai controlar a temperatura mesmo. Item D. Velas e ventilação circulante. Então, primeira questão, item A de avião. Segunda. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas, né? Então vamos lembrar qual é o sistema que ele interage diretamente na estabilidade do veículo nas retas e curvas, né? Vamos lá. Sistema de freios e de rodagem, e tem sistema de rodagem, sistema de suspensão e de transmissão, sistema de transmissão e de direção, sistema de direção e de suspensão. A resposta da segunda é o item D, pessoal. Sistema de direção e de suspensão. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Sim. Que bom, então. Beleza. Terceira, o freio do tipo ABS torna mais segura a frenagem, pois, bem aqui, evita que a roda bloqueie e o veículo derrape, aplica força menor nas rodas. Deixa ele na internet para ver. Então, terceira, o freio do tipo ABS torna mais segura a frenagem, pois, então, item A, evita que a roda bloqueie e o veículo derrape. Item B, aplica força menor nas rodas dianteiras. As rodas dianteiras geralmente são as rodas de tração. Se aplicar força menor lá, vai diminuir a frenagem, né? Aplica força menor nas rodas traseiras, bloqueia todas as rodas simultaneamente. O ABS já é justamente para não bloquear os pneus, né, as rodas, né? Então, dispensa o item D. Aplica força menor nas rodas traseiras, menor nas rodas dianteiras. Então, correto, pessoal, item A. Evita que a roda bloqueie e o veículo derrape. Essa é a função do freio ABS. Terceira, item A de avião. Quarta, com o objetivo de evitar acidentes, a placa de advertência alerta o condutor sobre. Então vamos lá, a gente olha para a placa, ó. Tem uma linha reta, tem uma entrada para a direita e uma entrada para a esquerda, sendo que a primeira aqui é para o lado direito. Vamos lá. A placa sempre é lida de baixo para cima. A existência de trecho da via em região urbana com concentração populacional e escolas na região, ali não tem pessoas, nem tem escola. O item A não tem nada a ver, né? Vamos dispensar o item A. A junção com duas vias laterais e duas vias laterais. A primeira à esquerda. Não, pessoal, a placa é lida de baixo para cima. A primeira ali é à direita. Dispensamos já o item A. Dispensamos o item B. Item C. A existência de desvios à direita e à esquerda em virtude de obras de recapeamento. Ali não tem nada a ver com obra de recapeamento, não tem nada a ver. Dispensa o item C. Item D. A junção com duas vias laterais tem duas vias laterais. A primeira à direita tem a primeira à direita, devido à possibilidade de acesso de veículos na pista. Então, pessoal, o item mais correto é o item D. A junção com duas laterais, a primeira à direita. Quarta questão, item D de dado.
Quinta, a placa de advertência, aqui lá o desenho da placa, né? Uma pessoa passando na faixa de pedestre. Sempre que ter essa faixa de pedestre, ele vai aparecer as palavras passagem sinalizada. Sempre que aparece a faixa de pedestre ou a ciclofaixa, aparece no nome da placa as frases passagem sinalizada. Vamos lá. Alerta o condutor para reduzir a velocidade e redobrar a atenção, pois o veículo se aproxima de trecho com fiscalização por agente de trânsito, não tem nada a ver. Obras e trabalhadores na pista, também tem nada a ver com a placa. Passagem sinalizada de pedestres, a faixa sinalizada é a faixa de pedestre, está lá o pedestre em pé, então o item C está top. Alto índice de atropelamento, também não tem nada a ver com a placa. Então, quinta, item C de casa. Vamos para a sexta. Diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, um adulto e uma criança, a criança em segurança com um caderno, um livro. O condutor deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção, porque se aproxima de e tem a área onde há circulação de escolares e risco de atropelamento. Lá tinha uma pessoa, um adulto, uma criança, né, com tipo um livro, um caderno, então circulação escolar está batendo, né? Passagem sinalizada de pedestre e risco de atropelamento. Passagem sinalizada tinha que ter a faixa de pedestre, né? Que lá não tinha. Trecho da via bloqueado para uso com área de lazer? Não. Área com criança brincando na via? Também não. Então, sexta, item A de avião. Sétima, diante da placa de advertência, ali a placa, qual deve ser a ação do condutor? Reduzir a velocidade pois a via à frente apresenta depressão. Aqui de símbolo ali é da depressão, sim, né? Item A estava tendo. Item B, reduzir a velocidade pois a via apresenta uma lombada, a lombada é para cima, né? Um calombo, né? Dispensa o item B. Item C, reduzir a velocidade pois se trata de área de parada de ônibus, não tem nada a ver com parada de ônibus. Manter a velocidade, pois os amortecedores do veículo compensam o desnível. Então, também está errado. Você reduz a velocidade, né? Um buraco, né? Então, sétima, item A de avião. Sétima, item A de avião. Oitava, as placas revelam o ônibus de frente. Você já sabia que é o terminal rodoviário. Pneu, borracheiro. A letra I, né? Que é informações para turistas. E esse aqui é um pedágio. São placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços: terminal rodoviário, borracheiro, informação turística e pedágio. 16ª, item. 16ª não. É a oitava, item D de dado. Oitava, item D de dado. Vamos para a nona. Diante da placa de advertência, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta. A gente olha ali para a placa, tem duas curvas. Se tem duas curvas, a gente já sabe que vai aparecer a palavra curva em S. Tem uma curva acentuada aqui, ó. Ela é bem fechada, né? Quase como 90 graus, né? E essa curva é para a direita. Então vamos lá. Pista sinuosa. Pista sinuosa é quando tem 3 ou mais curvas. Ali só tem 2. Curva acentuada à esquerda, a curva é para a direita. Curva acentuada em S, a direita está batendo. Acentuada, 2 curvas por em S. Estreitamento tem nada a ver. Nona, C de casa. Nona, item C de casa. Décima, a placa de regulamentação. Aí ali tem uma buzina e uma proibição. Estabelece aos condutores o intuito de não perturbarem áreas próximas à via a proibição de. Vamos ver aqui. Essa,
A questão número... É a questão número D, terminal rodoviário, aquele ônibus na frente não é parada de ônibus, não? Não. Parada de ônibus é quando o ônibus está de lado. De lado, né? É o ponto de parada, né? Nem parada de ônibus, é ponto de parada, quando o ônibus está de lado. Confundi com essas aí, tá certo. Tranquilo. Entendi. Acontece. Com certeza. Então nós estamos em qual, hein? Na 10ª. Então, 10ª. Qual é aquela proibição? Vê que o item A, utilizar qualquer sinalizador visual, não tem nada a ver com o sinalizador visual. Utilizar aparelho de som no interior do veículo, produzir som alto com a buzina, acionar a buzina ou sinal sonoro. Aquela placa ali é uma proibição de acionar a buzina ou sinal sonoro. 10ª questão, item D de dado. Décima primeira, as placas de identificação de atrativo turístico têm por objetivo vocês estão conseguindo ver se melhor aumentar, né? E tem a indicar e orientar os usuários sobre os pontos turísticos da região. Item B, regulamentar e indicar aos usuários os pontos turísticos da região. Regulamentar não, né? Indicar ainda vai, placa de indicação. Item C, advertir os usuários sobre pontos turísticos da região, advertir. Item D, regulamentar. Então, as placas são de indicação, né? Então, 11ª, item A, pessoal. 11ª, item A, de avião. Décima segunda, ao se preocupar desobstruir as vias aéreas de uma vítima, ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar a sua cabeça, pois poderá ocorrer, vai ver aqui, fratura dos membros inferiores. Você está lá na cabeça, vai fraturar as pernas, lesão na coluna, com certeza, né? Porque a coluna fica ligada ali ao pescoço, se você movimentar pode causar lesão na coluna. O item B está muito bom. O item C, traumatismo craniano, só se você for tacar a cabeça da pessoa no chão, né? Fraturar a bacia, mexendo lá na cabeça, fica meio ilógico. Então, 12ª, item B de bola. 12ª, item B de bola. Décima terceira, ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente, deve-se adotar o seguinte procedimento, né? Quando você for ligar, né, para solicitar o serviço de resgate: informar a localização do acidente e adiantar o atendimento, liberando as vias aéreas da vítima. Então, quando você estiver ligando, você vai dar as informações necessárias. Né? Isolar a área e fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas. Fazer um mutirão ficou meio assim. Informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local de acidente. Jamais retirar a vítima do local do acidente. Informar a identificação do solicitante, a localização, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Com certeza, o mais correto é o item D. 13ª, item D de dado. Décima quarta, em caso de atendimento à vítima que apresenta sangramento, é aconselhável estrangular o esteiramento usando o torniquete. Jamais use o torniquete, jamais use o torniquete ou garroteamento. Isso é um procedimento apenas para médicos. Oferecer água para evitar a desidratação. Jamais dê água ou alimento para uma vítima de acidente. Usar luva de borracha para evitar contaminações é bom. Ministrar analgésico e alimentar a vítima. Ministrar analgésico, se você fosse um médico, alimentar a vítima não é permitido. Então, 14ª, item C de casa.
15ª, o bom relacionamento no trânsito se deve ao, né? Quer saber o que se deve ao no trânsito? Controle emocional do indivíduo e ao respeito às normas e regulamentos. Tá bom. Respeito às normas e regulamentos de trânsito apenas. O outro está mais completo, né? Que é controle emocional. Controle emocional do indivíduo apenas. O item A ainda está mais completo. Controle emocional e respeito aos cidadãos apenas. O item A continua sendo mais completo. Resposta: item A. 15ª, item A. Professor, Pode falar aí. perdão. A 14 é item C? Vou só voltar aqui na 14. 14ª, item C. Usar luva de borracha para evitar contaminações. Correto. Tá certo, ótimo. Beleza. 16ª. O condutor que transportar animais silvestres sem autorização poderá ser autuado em crime ambiental, de acordo com a legislação do IBAMA, né? Do IBAMA, que é o Detran, não é Código do Ambiente, a Anvisa também não, Denatran também não. Então, IBAMA, 16ª, item A de avião. 17ª. A demonstração de tratamento humano, de respeito ao pedestre e de boa convivência no trânsito pode ser observada quando o condutor dá prioridade ao pedestre, beleza, retendo o veículo a uma distância segura, beleza. Avança com o veículo na direção daquele que está atravessando a via, não. É ameaça, né? Pressionando. Para sobre a faixa de pedestre em veículo de condicionamento nas vias, não é permitido parar na faixa de pedestre. Usa de maneira ostensiva a buzina para pressionar os mais lentos na travessia também está errado, né? Então, 17ª, item A de avião. Décimo oitavo, a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla. Pista dupla é quando tem um central dividindo, né? Nas quais não existe sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de 110 km por hora, pessoal. Esses veículos aí em pista dupla, as rodovias quando não sinalizadas, 110 km por hora. 18ª, item A de avião. A validade da permissão para dirigir é de, aí vocês sabem, né? 1 ano, né? 19ª, 1 ano. Item C, caso. Vigésima, a linha simples contínua de divisão de fluxo, simples contínua, quer dizer que não pode fazer ultrapassagem. Na cor amarela indica que deu 2 sentidos, dividindo a via em 2 mãos direcionais indica que a contínua não pode ultrapassar, né? Vamos lá. A ultrapassagem permitida? Não. Os deslocamentos laterais são permitidos? Ultrapassagem, né? Não. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos? Sim. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos? Não. 20º, item C de casa. Vigésima primeira, estacionar o veículo no passeio, calçada, né? Ou sobre a faixa destinada a pedestres, faixa pedestre, é infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada grave, pessoal. Vigésima primeira, item D de dado. Vigésima segunda,
transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único, quer dizer o que? Você está na contramão, uma via de sentido único, né? Circulação. É uma infração gravíssima. Se fosse sentido duplo, seria grave, mas sentido único gravíssimo. 22º item D de dado. Veio. 23ª. Os veículos que têm prioridade no trânsito são destinados a que polícia, ambulância e prestadores de serviço de utilidade pública apenas, prestadores de serviço de utilidade pública apenas, prestadores de serviço à rede de energia elétrica apenas. Aí vem aqui socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e ambulância. Então, o mais correto, 23ª item de dado. Acabou aqui o tempo, pessoal. Foi um prazer. Vamos mandar as respostas aí no grupo, cada um. 24ª. É considerado crime de trânsito dirigir veículo automotor. Vamos lá ver o item A. Imprimindo velocidade acima do limite estabelecido pela placa de sinalização. Aí é uma infração. Desobedecendo a ordem do agente de trânsito. Também é uma infração. Sem estar habilitado e gerando perigo de dano. Se você não é habilitado, está gerando perigo de dano, aí passa a ser um crime de trânsito. Item D, deixando de dar passagem aos veículos precedidos de batedouros, também é uma infração. Então, 24ª. Item C, sem estar habilitado e gerando perigo de dano. 25ª. Um candidato que pretende habilitar-se na categoria E deverá. Item A. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C? Sim, é possível. E letra B. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B? Não pode pular da B para a E, né? Esquece o item B. Item C. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A? A é veículo de 2 a 3 rodas. Não você dá pular para a E. Esquece o item C também. Item D. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B, não tem como pular da B para a E. Então, 25ª, item A de avião. 26ª, um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de 1 ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele será submetido a custo de reciclagem? Nesse caso, não, né? Item B, receberá a CNH e a multa correspondente à infração? Também não. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação? Sim, né? Você tem a PPD, leva uma multa grave ou uma gravíssima ou 2 megas, você vai iniciar todo o processo de habilitação. Item D, manterá a permissão para dirigir por mais 1 ano? Não. Você pega, então, a resposta correta, item C de casa. 28ª. Ingerir bebida alcoólica ao dirigir é uma condição adversa, porque torna o condutor, vamos aí, tem ágil e obediente às normas de trânsito, bêbado não, né? Item B, seguro e atento, com certeza não. Item C, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes, sim, né? Sociável e responsável, o álcool não causa isso não. Então a resposta correta, item C de casa. 29ª. Um condutor dirige pela primeira vez em uma rodovia de mão dupla e está muito nervoso e inseguro, podendo se envolver em um acidente de trânsito. Essa é uma condição adversa relacionada com a via, não, com o condutor, né? B. Clima ou ambiente? Não, é com o condutor, ele está nervoso, é inseguro. C. Com o veículo? Não, com o condutor. D. Condutor correto, né? 29ª, item D de dado. 30ª, em vias com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite? Então, 60 km por hora seria 60 passos, mas como é à noite, né? É uma condição adversa, vai ser o dobro, né? Em pista molhada ou com neblina. Então, à noite, em pista molhada com neblina, com certeza, condição adversa. E tem a 120 metros do veículo, ou aproximadamente 120 passos, sim, né? Porque é o dobro em condições adversas, né? 60 por 2, 120. Item B,
a 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos, isso fosse durante o dia, em condições normais, né? Mas ali à noite, ainda mais com pista, molhada com neblina, né? Então, o item correto da 30ª aí, pessoal, é o item A de avião. Chuva e frio deficientes são situações de risco geradas por condições adversas, relacionadas respectivamente com, quer dizer, tem que ser na hora, né? Chuva é clima, né? E os frios deficientes é relacionado ao veículo. Item A, via e veículo? Não. Item B, via e condutor? Também não. Item C, clima ou ambiente e condutor? Não. Item D, clima e ou ambiente e veículo? Certo, né? 31ª, item D de dado. 32ª, a convivência social no trânsito é facilitada se o condutor, vem aqui o item A, demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. Demonstrar essa agilidade não vai ajudar nada no convívio social, né? Item B, conhecer como funciona o motor do veículo. Conhecer como funciona o motor do veículo também não vai ajudar na convivência social. Entrar em atrito com outros condutores, com certeza não. Item D, conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta, sim, vai ajudar no convívio social, né? Fazendo sua parte, né? 32ª, item D de dado. A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir em túnel dotado de iluminação pública. Não, quando é iluminado, fica tranquilo para dirigir, né? Em via urbana dotada de iluminação pública, também não. À noite, com chuva, garoa ou neblina, com certeza sim. Em dia claro, não. Então, resposta, item C de casa. Resposta, item C de casa. À noite, com chuva, garoa ou neblina. 34ª, entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Isso é errado, não se pode fazer ultrapassagem pelo acostamento, né? Item B, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Item B está muito bom. Item C, desce um trecho de via em declive com o veículo desengrenado, utilizando combustível, a famosa banguela, né? Não é aconselhável, não, de maneira alguma. Item D, usa sob chuva a luz alta do veículo e mantém distância de segmento do veículo à sua frente. Sob chuva a luz alta não, é a luz baixa, né? Quando está chovendo. Então, o item mais correto é o item B, mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. 34ª, item B de bola. 35ª, um dos meios para evitar a poluição é observar a vida útil dos filtros de ar e óleo. Observar, né? Item B, acelerar quando o veículo estiver parado, não. Vai emitir mais fumaça, né? Manter o motor ligado numa parada prolongada, não, vai emitir fumaça sem precisar de ligar o carro. Transitar com o veículo com excesso de carga não vai evitar a poluição, não. Então, item A, observar a vida útil do filtro de ar e óleo. 35ª, item A de avião. 36ª, o condutor que vai parar o veículo no acostamento deve acionar o pisca-alerta, ainda com o veículo na pista, reduzir a velocidade, entrar no acostamento e colocar o triângulo de segurança. Item B, entrar no acostamento na mesma velocidade em que vinha para não prejudicar os demais veículos, parar e em seguida acionar as luzes do pisca-alerta. Item C, acionar a luz indicadora em direção e entrar rapidamente no acostamento. Ao finalizar a manobra, acionar as luzes do pisca-alerta. Item D, acionar a luz indicadora em direção, reduzir a velocidade, entrar no acostamento e colocar o triângulo de segurança e ligar o pisca-alerta. Com certeza, pessoal, item D de dado. 36ª, item D de dado.